Oi, gente, boa noite. Obrigada por terem vindo. Eu sou a Gisele e essa atividade de hoje, a Masterclass do Daniel Morena, é parte integrante do Multiverso, que é um festival de arte generativa e programação criativa que a gente está promovendo com correalização do Oi Futuro, patrocínio da Oi, via lei de incentivo da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. A gente começou dia 8 de setembro, vai até dia 27 de outubro. A partir de hoje até o finalzinho de outubro a gente tem uma Masterclass toda quarta-feira com profissionais do mercado já que tem uma experiência bacana e algo legal, prático para contar. Nosso circuito de oficinas infantis e adultas todo sábado no Lab Sônica. Vamos ter também mini cursos na Arena de Cro e no Imperator. E o nosso evento de encerramento que vai ser na rua... a gente vai ter antes uma intervenção na Central do Brasil, dia 4 de outubro agora, de 7 da manhã ao meio-dia. E quem passar pelas catracas vai ajudar a compor uma música. E dia 27 de outubro, o nosso encerramento, debaixo do viaduto de Laranjeiras, aqui pertinho, desse que vai para o Santa Bárbara. Nós vamos juntos pensar aquele espaço e pensar como a gente pode criar, com tecnologias de baixo custo, pequenas intervenções que possam melhorar o espaço que a gente frequenta, o espaço que a gente usa também para se divertir, né? E fazer da tecnologia não aquela coisa assustadora e monstruosa, mas ver que pode ser barato, pode ser fácil. Eu estou falando isso aqui, mas nem eu acredito, né, Daniel? Que eu tenho entre desespero com as coisas. E depois a gente vai ter um showzinho lá, a gente espera todos vocês, convidem os amigos, apareçam, comentem, reclamem também. Oi? 27 de outubro é um sábado, é de 4 da tarde até umas 8, mais ou menos. Tá bom? E agora eu queria chamar aqui o Daniel Morena para conversar com vocês sobre o trabalho maravilhoso dele. Vem, Dani, te puxar. Oi, gente, boa noite. O tema da gente hoje vai ser design universal. Na verdade, essa ideia toda de design universal surgiu porque a gente trabalha especificamente na 32, que é a empresa, né? Tem a simpática... Deixa pra lá. Queria que vocês vissem a marquinha, que é bonitinha. A gente trabalha especificamente com tecnologia para exposição. E a gente, durante os anos, tomou muitas broncas, com razão, sobre a parte de acessibilidade. Porque a acessibilidade, quando você trabalha com mídia digital, ela não é uma coisa muito simples de você realizar. Especificamente porque não é um problema que esteja na cabeça das pessoas que trabalham com isso. Às vezes até tá, mas é impossível custo, é impossível tempo, é impossível formato, é impossível prazo. Porque essa coisa ela não é pensada na concepção da exposição. Toda a ideia da gente trabalhar a partir desse insight que a exposição poderia ser pensada de uma outra maneira é o que a gente começou a chamar de design universal. Na verdade, essa bronca, por um lado, é justificada, mas, por um outro lado, eu entendo a tecnologia como uma forma de acessibilidade também. Né? Para vocês, o que significa acessibilidade? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Quando a gente fala acessibilidade, o que vem na cabeça de vocês? Facilidade de acesso. Eliminar barreiras. Então, no fundo, a tecnologia não deixa de ser uma forma de acessibilidade, né? É uma coisa que eu queria propor também para a gente pensar aqui como exercício. A acessibilidade para as pessoas tem toda essa questão, mas também ela se colocou no mundo das exposições especificamente para atender as pessoas com deficiência. Então, se você pensar o que seria prover acessibilidade na exposição, pensando nesse aspecto também, o que é isso, né? A gente tenta fazer um exercício do que seria para a gente, hoje, se a gente perdesse a visão, por exemplo. Né? O que isso impacta na gente? Se a gente perdesse a audição por um acidente. Né? Isso é uma coisa que a gente não considera
Mas a coisa mais essencial que tem é que a gente perde completamente a nossa autonomia. Então, toda a ideia da gente pensar a exposição de uma outra maneira, da gente pensar a exposição como um todo, é justamente pensar essa exposição e os espaços expositivos como uma forma de você entregar uma coisa completa. E aí eu falo acessibilidade no sentido realmente universal, que é também a gente pensar em como fazer esse conteúdo aparecer de uma forma diferente para públicos diferentes. Nada impede de você ter uma forma de apresentar um conteúdo que seja lúdica, como a gente fez lá no Museu da Gente Sergipana, em que para você ver sobre as danças populares e para você vivenciar a cultura de Sergipe, vivenciar a cultura era uma forma de acessar a informação. Então, em vez de você ter uma tela ou uma projeção em que você vê as danças populares, você tinha que jogar amarelinha, e quando você jogava amarelinha e você pegava a pedra, você via projetado, mapeado em cima das casinhas, e nesse tapete, o conteúdo das danças populares específicas da região. Tudo bem? Microfone? Da região de Sergipe. Da mesma maneira, você também podia ver os patrimônios arquitetônicos da cidade jogando peão. Então isso não deixa de ser acessibilidade também, né? Acessibilidade no sentido muito mais amplo do que só a gente pensar na coisa da pessoa com deficiência, mas também pensar na acessibilidade do conteúdo, pensar na facilidade de consumo, da gente pensar na exposição para todos e realmente entregar esse conceito de design universal. E mais do que isso, às vezes quando a gente faz uma obra que é uma obra cujo suporte poderia ser um aplicativo, como foi o caso do trabalho que a gente fez lá com o livro-obra, foi um presente, na verdade, que a gente ganhou do Itaú Cultural, em que a gente meio que recriou essa coisa do livro-obra, né, o objeto do livro-obra da Lígia Clark, em uma experiência digital. Então você podia fazer as dobras, você podia mexer nos bichos, você podia ler o texto dela, e você podia manipular aquela obra, né, de uma forma absolutamente livre. Então você também pega uma peça que está guardada, que é impossível de você manipular, porque ela se destruiria, e você multiplica o acesso dela, né, usando a mídia digital, porque a mídia digital é infinita, você pode ter infinitas cópias das coisas. E você pode ter essa... Obviamente não é a mesma coisa, né? Eu acho que esse é um erro que também a gente cometeu muito no passado, assim. As pessoas trabalham com a tecnologia de acharem que é possível você ter uma coisa tão boa quanto a real, ou vender essa ideia de que a coisa substitui o real, porque não é isso, né? Mas você poder criar uma experiência que a pessoa entenda melhor o que é o produto, o livro, né? Eu acho muito bacana. Então, voltando um pouco à questão da autonomia, né? Porque uma das coisas que eu queria focar justamente é na acessibilidade que a gente nunca conseguiu fazer até agora, porque isso se tornou uma coisa importante também, o que eu achei muito legal. Existiu um movimento grande, teve um apoio do governo, inclusive, parte da Lei Rouanet, que eu acho que inclusive agora nem está valendo mais, mas até bem pouco tempo você era obrigado a ter uma contrapartida em acessibilidade, ou seja, você montou a sua peça, exposição, o seu livro, o que você fez, mas você tinha que garantir que haveria algum tipo de acessibilidade ou de conteúdo acessível para aquilo que você viu. O que eu acho muito importante, porque se você não começa a botar isso dentro dos mecanismos ou fazer parte da concepção da exposição, você, ou do produto cultural, né, você começa a ter começa a ser difícil você incorporar. Então, quanto mais você consegue incorporar, melhor no processo. Isso também pautou um pouco o que a gente estava pensando em como poder ajudar nesse processo, como poder mostrar para as pessoas, como tornar acessível esses projetos todos. Eu separei para vocês 3 coisas diferentes. Um projeto que é bem mainstream, que é esse da Iris Mais, que é do Museu da Manhã. Separei o trabalho do Basquiat, que é uma exposição que está agora rodando no CCBB. Ele foi no CCBB de São Paulo, no CCBB de Minas, Brasília, e ele está vindo para cá agora. Ele foi Brasília, Minas, está vindo agora em outubro, se não me engano, para o Rio de Janeiro. E é uma exposição que teve 2 coisas que a gente conseguiu emplacar de acessibilidade.
Uma que foi bem essa promessa do design universal, que é uma instalação em que você consegue usar ao mesmo tempo, a ideia é que a interação você consiga fazer sendo cego ou não e o resultado ser igual. Então, os surdos também estão implicitamente colocados lá. E o que é uma coisa tátil, né? Uma resposta visual tátil. E isso atendeu todos os públicos, né? Tanto os visitantes com deficiência quanto os sem deficiência no produto só. E eu queria fechar mostrando para vocês o Lungo, que é como a gente pegou essa experiência que a gente teve e começou a tentar tornar isso acessível para qualquer exposição. Porque tem duas coisas que eu acho importantes, assim. Uma delas é que eu, como designer, desconheci absolutamente como é esse mundo, né? A gente tem uma visão, às vezes, da coisa da deficiência muito superficial. Primeiro que a gente tende a encaixotar as deficiências, né? A gente acha que a pessoa é cega, ou a pessoa é surda, ou a pessoa tem um problema de locomoção, ou a pessoa tem uma deficiência intelectual. Essas coisas a gente tende a pensar separadamente, e na verdade não são. Muitas pessoas que são cegas não são totalmente cegas, elas têm baixa visão. Tem várias pessoas que são surdas, mas que não sabem ler, porque isso também é um erro que a gente comete. Eu especificamente comecei esses projetos de acessibilidade com muitas certezas. Eu acho que hoje eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? Eu tenho mais de tentar entender e ver como as pessoas estão usando e aprender com elas como fazer isso, porque elas têm uma visão, né? Eles têm um uso das coisas que a gente desconhece completamente. E eu, como designer, sou absolutamente fascinado por isso, porque esses problemas que a gente enfrenta de tecnologia, mesmo que sejam problemas novos, que a gente está lidando com essa coisa expositiva, por um lado, são problemas conhecidos. Mesmo que você faça uma coisa diferente, são coisas que você já sabe, né? Tem uma tela, você vai usar uma interação de alguma forma, vai ser diferente, não vai ser, mas essa coisa realmente inovadora de você tentar resolver um problema é muito mais legal, porque você não tem a sintaxe feita, você realmente está com coisa nova e está colocando essa coisa nova e mudando a vida das pessoas, porque os feedbacks que a gente tem quando a gente faz são muito emocionantes. Porque você perder a sua autonomia é uma coisa que a gente tem como garantida, e a gente não percebe que ela não é garantida, que de uma hora para outra você pode perder essa autonomia. E você fazer uma coisa simples, escrever uma exposição, se torna um problema, porque simplesmente ninguém pensou nisso. Então, para a gente foi uma coisa muito emocionante entrar nesse mundo, assim. A gente entrou com super humildade, porque, né, como a gente está falando, a gente tinha um conhecimento muito superficial, e começou a se aprofundar nessa história, começou a se aprofundar no que seria isso, como é que seria como é que a gente poderia ajudar de alguma forma, como é que a gente poderia pensar os produtos digitais para isso. E principalmente fazer uma coisa que a gente conseguisse aplicar de forma relativamente simples em todos os projetos que a gente quisesse, que isso não fosse uma barreira. Na verdade, que era tornar esse conteúdo do museu, que é enorme, uma coisa bacana de você usar. E nesse caso, a gente está falando de acessibilidade no sentido mais amplo. Foi que a gente começou a ter a ideia de que, na verdade, essa vontade que se tinha de tentar entender o que era o visitante, de entregar uma experiência super customizada para o visitante, que fosse uma coisa que o visitante pudesse guardar para ele de alguma forma, pudesse revisitar, precisaria ter o que a gente chamou na época de uma inteligência artificial, mas era uma figura de roteiro, né? Assim, não tinha nem como. 2014 para 2015, que foi quando a gente fez o projeto, o Watson nem era uma realidade. O Watson estava lá ganhando competição de Jeopardy com um computador caríssimo, servindo somente de propaganda para a IBM. Mas a ideia que a gente teve foi justamente propor que o museu tivesse essa aparência de ser inteligente, né? De conversar com os visitantes. Então a gente propôs essa ideia de que o museu poderia ter uma assistente digital, e a gente batizou de íris justamente por conta disso, porque o símbolo do museu é como se fosse uma íris humana. Essa marca foi criada inclusive pelo diretor artístico na época, o Andres, que ele sintetizou, né, para fazer um símbolo, para você ter um apoio de onde colocar as coisas. E isso não surgiu só
por isso, né? Isso surgiu meio porque na época também tinha muito dessa brincadeira. Foi quando saiu o filme do Her, né? Então as assistentes digitais estavam começando a acontecer, tinha a Siri, que foi lançado bem que no meio do que a gente estava fazendo, ela começou a ter uma presença maior e tal. Isso com certeza influenciou o jeito que a gente fez, influenciou os diálogos, influenciou como o museu falava, né? O que seria lindo se o museu pudesse reconhecer voz, inclusive, porque a gente tinha um desenho de som muito complicado, né? Como toda estrutura que é semicircular, o Museu da Manhã nem tanto, porque ele teve um tratamento acústico muito impressionante. Mas ele tende a fazer eco também. E são espaços muito amplos, em que o barulho meio que dá uma ressonada. Então seria impossível fazer reconhecimento de voz. O que teria sido ótimo, inclusive, para a acessibilidade do museu, né? Você poderia ter os visitantes surdos com uma facilidade muito maior. Mas, uma vez decidido fazer isso, a gente começou essa exploração maluca. Esse lado aqui esquerdo, a gente tirou uma foto porque isso foi uma reunião infinita que a gente teve na época com a Fundação Alberto Marinho, com o designer, né, o responsável Andres, a equipe toda de design da 32. Como é que esse negócio funciona, né? Como é que poderia funcionar? Então, tem essa nuvenzinha que era o cérebro, que estava pronto, que aí eles iam se comunicar. E isso era uma parede que tinha na 32, uma parede daquelas quadro negro. A gente ficou rabiscando pelo menos uns 3 dias seguidos aí. Ficou tão gigante esse negócio, você imagina, essa parede tinha uns 3, 4 metros, assim, tipo metade da parede era isso. E ficou lá um bom tempo, assim. Antes de apagar, a gente deu uma imortalizada, assim, para lembrar dessa história, porque realmente foi um processo grande. E aí você tinha um cartão, né? Optou-se por usar um cartão RFID, em que você conseguia se identificar com ele, e encostar ele, e em função dessa conexão com o computador, e você optar por registrar, você conseguir ter uma interação realmente customizada. Você preencher o cadastro, o sistema fala com você no seu primeiro nome, o que é bem bacana, assim. E ele lembra que se você foi mais de uma vez, ele lembra. Tem umas referências aqui para vocês. Na verdade, verdadeira mesmo, a grande influência para essa ideia foi a Fortaleza da Solidão, do Super-Homem, filme de 1974. Porque era um lugar, você imagina, né? Tem até essa referência que eu acho ótima, assim, Calatrava obviamente não pensou nisso, mas é a Fortaleza da Solidão. É um lugar mágico que tem o conhecimento de uma civilização inteira, entendeu? Que você pega o seu cartão, bota lá no tubo, né? E aí você, né, convoca Marlon Brando, né? Para te dar informações sobre a civilização perdida de Krypton. Mas assim, foi uma referência também. Tô brincando, mas foi sério também. E na verdade, em vez do Marlon Brando, aparece essa simpática figura, que é esse ícone, tinha um movimento, e começava a dialogar com você. Então espero que um dia o museu consiga refazer essa interface para que seja de voz também, né? A gente consiga fazer um microfone bem direcional. Isso é muito bacana, até do ponto de vista de acessibilidade mesmo. Para a gente conseguir ouvir isso bacana, sabe? Poder ter uma experiência realmente de diálogo com o sistema. Uma das coisas mais legais que tinha como recurso, e que era uma coisa também que ajudava muito na compreensão do sistema, né, e também da exposição, porque a exposição são esses objetos soltos na estrutura, né? A ideia da cenografia, a ideia de você progredir pelos espaços, ela precisava de um apoio. E esse apoio era justamente essa coisa do localizar você na estrutura da nave. Então a gente tinha essa ideia, e quando você localizava o cartão e você fazia interação, ele podia te apresentar esse mapa para saber onde você está. Onde é que eu estou na cenografia? Né? Isso acompanhava o diálogo. Então você botava o cartão assim, olha, você estava na matéria. Agora você está no Antropoceno. O Antropoceno é bacana por causa disso, daquilo. Eu te sugiro olhar o conteúdo tal, porque ele sabia o conteúdo que você tinha visto. Então a gente desenvolveu um algoritmo que contava as páginas de conteúdo e tentava te oferecer dos assuntos que você gostava, as páginas que você não tinha visto, até esgotar e passar para um outro assunto que tinha uma certa correlação entre os outros. E consequentemente também tinha essa gamificação boba, mas eficiente, que você colocava quantos % de cada conteúdo você de fato tinha visto.
Isso é um pouco a carinha da interface. A interface tinha essa iconografia, né, para eu tentar te localizar também. Na verdade, a iconografia das telas acabou se incorporando a essa sinalização do museu. Depois de terminar todo esse parênteses, a gente vai mostrar exatamente a questão da acessibilidade. E no caso, é a Iris+. A Iris+, na verdade, foi um projeto que aconteceu por consequência desse projeto da Iris. Existia um desejo da IBM de fazer alguma coisa em parceria com o museu. E a gente foi chamado para pensar isso por conta do trabalho com a própria Iris, para tentar entender como é que a gente poderia fazer uma inteligência artificial verdadeira dentro do museu. O que foi uma coisa bacana, porque a gente, com isso, conseguiu também colocar a questão da acessibilidade, desde o início. Então, desde o início, esse diálogo era possível fazer por voz, porque já foi pensado para isso. A gente fez um microfone, fez um headset que era bacana, que dava essa estrutura. E por conta desse headset também, você conseguia atender um público surdo, com um apoio mínimo das pessoas da estrutura do museu. Mas voltando, o que é a Iris+, né? Você anda pelo museu e você tem um cenário meio apocalíptico, né? Você tem uma coisa assim, tipo antropoceno, né? Assim, como de onde viemos e tal, tem uma coisa positiva. Mas quando você chega no antropoceno, você tem uma coisa que é muito pesada, assim, que é tentar entender que a gente, como espécie, coletivamente, em 50 anos, fez uma mudança tão radical na estrutura do planeta Terra, biosfera, poluição, recursos minerais, tão barra pesada que a gente pode ser considerado coletivamente hoje como uma força geológica. Então a gente teoricamente estaria no Holoceno, que é o consenso dos geólogos, mas em função desse comportamento nós rebatizamos essa era de antropoceno, no sentido de que nós seres humanos temos esse impacto. Então, a ideia deles mais, que é uma interação que fica no final da exposição à direita, na hora que você vai fazer a curva para ir embora, é tentar tirar você dessa inércia. Então você tem todo esse acompanhamento da Iris e tal, e você chega no final, ela conversa com você, ou seja, ela sai da posição dela com a coisa da inteligência artificial do Watson por trás, e ela dialoga com você por voz, ou se você é surdo, você pode, e for oralizado, você consegue digitar, que é o que a gente estava falando, né? O surdo, ele não necessariamente é alfabetizado em português, ele fala Libras, né? E é uma opção que a pessoa tem, ela pode, dependendo do tipo de momento da vida dela que ela teve uma deficiência, ela pode ou aprender Libras para se conversar melhor, ou pode combinar isso com a coisa da fala, que foi uma coisa também que a gente, da escrita, que a gente colocou também no nosso produto. Então, mesmo que tenha um filme para surdos em Libras, existe também uma legenda para apoio. No caso deles mais, tinha uma interface que você realmente podia digitar as coisas, então não foi a acessibilidade ainda que a gente gostaria, porque, infelizmente, a inteligência artificial não tem recursos ainda de treinamento e força bruta de treinamento para poder reconhecer em movimento Libras, que seria o ideal. A câmera filmar você tem um vocabulário de Libras, ela poder entender esse vocabulário em tempo real e tentar responder de alguma forma em tempo real, ou seja, manipulando um modelo digital para você, para poder dar um playback de uma coisa, né? Só que essas tentativas hoje, tem alguns aplicativos que tentam fazer isso, mas é meio bonecão do posto, né? Ele não é uma coisa fluida. Então isso também vai chegar lá, né? A computação gráfica também vai chegar lá. Mas voltando. A Iris+ tem esse visual, que é essa estrutura meio linhas, acompanhando a estrutura do topo do museu, né? Aqui tem as aletas. E visualmente, ela tem esses pontinhos que depois você vai entendendo que na verdade são visitantes. E mais um pouco você entende que essas cores representam preocupações que essas pessoas têm. Então tem uma coisa visual muito bonita, muito lúdica, mas no fundo ele é um grande infográfico que te posiciona qual é a sensação coletiva das pessoas que passaram, das últimas 5.000 pessoas que passaram ali. Os números do Museu da Manhã são assim, né? Tipo, esse negócio no canto tem, até hoje passaram mais de 20.000 pessoas, uma coisa assim,
absurdo. E aí você entende que cada uma dessas bolinhas que você está olhando, que estão se conectando, né, estão fazendo pequenas conexões, que era essa representação conceitual de que pessoas que têm questões por exemplo, com violência, ou ter questões, preocupações ambientais, elas podem se conectar de alguma forma para tentar resolver essas coisas. A gente está meio conectado. Então, visualmente, você tinha essas bolinhas que você depois entendia que eram pessoas, que depois você entendia que eram questões, né, que a pessoa estava preocupada, e que isso de alguma forma te dava uma coisa assim, tipo, olha, tem uma galera aqui preocupada, o que a gente pode fazer, né? Então você começava a experiência assim, você chegava, a gente tinha esse suporte, que era o suporte para você botar o cartão, você tinha o iPad no caso ele tinha essa estruturinha, né, com o símbolo da íris, só que agora up, né, a íris mais, tem essa carinha um pouquinho diferente. E logo que você entrava, a primeira coisa que você via é que você tinha essa opção de Libras. Né? Então foi uma interação que foi pensada desde o início para ter um suporte para isso, né? Para você de alguma forma ter. Então tinha uma introdução em Libras, ele explicava que se você soubesse português, você conseguiria fazer e tal. E podia, né, de fato, fazer a mesma interação que as pessoas fariam falando. E aí você começava apertando o cartão, botando o cartão no local, e depois você começava a dialogar com ela. Na verdade, essa foi a primeira implementação do Watson no mundo, que ao contrário, a inteligência artificial ela é desenhada de uma forma para responder coisas que você pede. Né? Você fala para a Siri, eu quero, liga para fulano de tal. Mas nunca ao contrário, nunca é a Siri que pergunta, o que você acha de tal assunto? E você responde qualquer coisa. Esse foi o grande desafio desse projeto, inclusive. Primeiro, desenhar uma interface de voz, que eu acho que vai ser um grande futuro para a acessibilidade no geral, assim, porque ele atende também pessoas que têm deficiência motora, atende pessoas que têm deficiência visual, é confortável para quem não tem deficiência. Eu acho que só tem uma questão da privacidade, né, porque você pode querer pedir coisas inconfessáveis e você vai ter que pedir em voz alta, então isso não vai dar muito certo. Mas, no geral, é uma possibilidade interessante. E aí a gente fez toda uma representação visual da voz das pessoas, porque isso era um outro problema de interface grave. A tecnologia hoje que você tem de gravar, ela pressupõe que você vai apertar um botão, falar alguma coisa e depois soltar, e aí ela vai tentar entender, e aí ela vai fazer alguma coisa. A gente conseguiu arrumar um jeito de não precisar fazer isso. Ela te perguntava, esperava você falar um determinado tempo, e analisando o que você ia falando para depois parar de falar. E, consequentemente, ela achar que você parou de falar e aí processar a informação sem você precisar apertar nada. Uma vez que você conversava, e a pergunta que ela te fazia era o que no museu te chamou mais atenção, qual a questão que te chamou mais atenção, e você dialogava, respondia, falava, etc. No final, ela tinha falado assim, olha, eu ouvi o que você falou, eu acompanhei você na exposição, ouvi o que você viu, o que te interessou, né? E eu queria te propor coisas que você pode fazer concretamente, socialmente, para mudar aquilo que te aborrece. Então, se você falar sobre violência contra a mulher, por exemplo, a gente colocaria 3 opções diferentes de grupos de apoio que você poderia fazer, ou então, se o que te preocupasse fosse questão ambiental, ele poderia te sugerir em função, porque como era uma coisa que você podia responder qualquer coisa, ele também, quando ela te respondia, ela podia te responder, tá, tudo bem, você está preocupado com violência, mas violência contra quem? Violência, né, tentar elaborar melhor o que era isso, justamente para você poder sugerir essas iniciativas. Uma vez que você tinha essas iniciativas sugeridas, né, e essas cores também, elas meio que casavam com as coisas, ele te perguntava se você queria participar desse mural, né? Que era um momento que é um momento meio Scooby-Doo, assim, que você entendia que, na verdade, aquele grande telão, ele era um infográfico. Né? E aí você você aglutinava, né, as bolinhas, que eram as bolinhas que estavam dispersas na interface,
E você entendia que essas bolinhas que estavam totalmente branquinhas eram as pessoas que estavam com as preocupações parecidas com as suas e que você estava lá, em destaque, sua foto, etc. E aí aquilo se dispersava novamente, aí você via, ah, legal, então, e tinha também umas estatísticas, né? Então você sabia, pessoas que têm a sua preocupação, tantas pessoas têm preocupação similar, tantas têm preocupação dentro dessa área sobre a questão da violência, o que te preocupa e tal, e eu fazendo um gráfico simples, bem simples, porque, novamente, pensando em acessibilidade, o público todo deveria conseguir ler o gráfico, né? Tem gráficos que são lindos, mas eles são de muito difícil compreensão. A gente tem uma educação muito ruim para ler gráfico, infelizmente. E a gente teve que fazer uma coisa que realmente uma criança e né, é um desafio meio grosseiro, né? Porque é uma criança que tem que entender escola pública, em pré-escola às vezes, né, 3, 4 anos, e ao mesmo tempo um cara de física, entendeu? Doutor em física que vai visitar o museu, no mínimo vai ter uma informação básica ali, mas de uma forma interessante. Então também um pouco essa coisa da esfera, da forma de você apresentar, isso é um pouco diferente. Essa apresentação era sumarizada por e-mail enviada para você. Então você, além de saber isso lá, você também recebia isso em casa, e era texto mesmo. Então se você fosse surdo e tal, você poderia ouvir também toda essa parte, botou as tags lá bonitinhas. Vocês viram também como é que é a cara da voz dela. Olá, sou Iris, a assistente virtual do museu. Você está na experiência Iris Mais. Ao longo do museu, acompanhei sua visita e observei suas ações. Agora, nesta experiência, posso conversar com você sobre como podemos fazer do amanhã um lugar mais plural. Eu gostaria de te propor uma questão. A partir do que você viu na exposição principal do Museu do Amanhã, me fale o que mais te preocupa no mundo de hoje. Me preocupa a questão da poluição e do lixo. Vocês reparam, né, o feedback que tinha ali embaixo da voz? A poluição do ar é preocupante. Milhões morrem devido a problemas de saúde causados pela poluição. De que forma isso pode te afetar? Nossa, pode afetar tudo, né? Pode ter uma série de doenças. Propositadamente falei coisas assim até meio aleatórias para testar, eu estava testando nesse momento. A partir do que está ao seu alcance, como você pode mudar isto? Tentar consumir menos, tentar fazer coleta seletiva de lixo, tentar sensibilizar as pessoas para esse problema, que todos façam parte dessa solução também. Obrigada. Conheça essas iniciativas nas quais você pode participar. Na verdade, ele vinha, né, as fundações que estavam trabalhando justamente com essa coisa da coleta de lixo, como você podia evitar desperdício, ações do Greenpeace, né? Obrigada por participar da experiência. Saiba que você não está sozinho na construção de um amanhã com oportunidades para todos. Na verdade, tem uma coisa engraçada, né, nessa brincadeira toda, que a gente teve que fazer uns filtros contra mau uso, né? Então ficou rodando dentro do cliente uma lista com todos os palavrões possíveis e imaginários, entendeu? Todas as pilhas erradas que as pessoas pudessem colocar, formas de escrever coisas horrorosas, entendeu? Porque na verdade, se você não pusesse um filtro, o cara podia escrever, sei lá, um bolsomito, entendeu? Podia botar um Fora Temer, podia, né? E ficou um telão de, sei lá, 8.000 pixels escrevendo um troço gigante lá. Fora que ele guarda, né, o nome, então ficaria numa bolinha voando lá, né, Fora Temer. Então tinha uma preocupação grande da gente tentar fazer com que esse negócio fosse focado no tema, não fosse zoável, né? Então a gente ficou tentando fazer um filtro gigante e ter criatividade para ficar bloqueando essas coisas todas, né? Porque é uma quantidade de visitação tão impossível que pode ter de todo tipo de gente, né? Tem gente boa quanto gente que está ali para encher o saco.
O ser humano, cara, eu não sei o que acontece no espaço expositivo, as pessoas soltam a franga. A gente já tem histórias. Que um dia eu vou escrever um livro sobre memórias de coisas bizarras que acontecem na exposição. Não sei o que é ser ao espaço, não sei se a pessoa se sente à vontade para fazer coisas bizarras, eu não sei, mas elas fazem. E elas têm um prazer enorme de fazer o negócio não funcionar direito, zoar o negócio também. É muito engraçado. Enfim, essa que era a ideia, né, da coisa acessível desde a concepção dela, é uma possibilidade, né? Nem sempre a gente consegue vencer a batalha toda, mas a gente conseguiu um passo grande, ainda mais no Museu da Manhã, que é uma vitrine enorme, então tinha uma preocupação toda, a gente conseguiu fincar a bandeirinha ali, né, pelo menos do acesso em Libras, e a coisa andou um pouquinho. Eu queria falar um pouco agora também do Basquiat, que é o segundo case que eu trouxe para vocês, que eles têm as duas coisas. Ele tem uma instalação que foi pensada também dessa maneira, só que ela foi mais sensorial, mais livre, ela era menos informativa, era mais fruição estética mesmo, que é legal. A gente não precisa pensar nisso só numa questão informativa, a gente pode pensar isso numa questão como cultura mesmo, como fruição estética, não só como fruição de informação. E a exposição do Basquiat, ela tinha essa casinha que vocês estavam vendo aqui na foto, tinha esses objetos todos, e à frente deles tinham 3 balcões, e a gente imprimiu usando impressão 3D, essa estrutura aqui tinha menos de 1 milímetro. 1 milímetro, às vezes tinha meio milímetro, 1,5 milímetro, só para você realmente, era um depósito de material assim. E é incrível como a maquete tátil, ela traz informação, né? Então a instalação ela foi pensada para você tocar na instalação e acontecer uma coisa visual em resposta. Ou seja, o cego explorando uma obra customizada, feita especialmente para a instalação. Foram convidadas 3 pessoas, convidado o Ernesto, os Gêmeos e um terceiro cara, eu esqueci agora. E a gente imprimiu o desenho dele codificado nessa forma, para você ter essa interação. E aí, você, no final das contas, você vê isso projetado, né? Então você vê, tem um desenho aqui, não dá para ver tanto porque projeção em imagem escura é mais complicado, mas aqui tem outro detalhe bacana. Mas o fato é que a gente convidou eles, então esses desenhos que foram feitos, você começava com a projeção branca, e aí depois a pessoa explorando com os dedos, ela ia revelando essa imagem, que é a segunda imagem, que é a imagem só com detalhes pretos, e depois você colocava uma camada de cor e no final virava um desenho. Então as pessoas mexendo na obra, né, um cego decodificando essa obra, no fundo ele dava uma pintada e ele conseguia dinamizar esse ambiente, né? Você via a obra completa lá, né, acontecendo para você, e ao mesmo tempo ele estava tendo uma experiência muito bacana. Então não era uma coisa assim para um visitante e tinha uma versão para o visitante com deficiência. Era a mesma coisa, com o mesmo nível de importância. E era muito legal porque quando os cegos visitavam e tinham o processo deles, é incrível como eles têm uma forma estruturada de decodificar essas maquetes táteis, né? Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu muito também. A gente tem não só essa coisa que eu estava falando, né, de segmentar as deficiências, mas da gente também tentar entender como é que eles lidam com isso, né? Então a coisa do cego é mais surpreendente, né? Como eles fazem essa decodificação de espaço com o dedo, como eles conseguem fazer, a coisa da audição deles é diferente, né? A gente faz leitura dinâmica, os cegos fazem audição dinâmica, eles conseguem ouvir muito rápido, eles conseguem entender, aí param onde eles querem, né? Então a gente aprende toda a exposição, a gente aprende uma coisa nova sobre esses assuntos, né? Esses aqui são os outros 2 desenhos que tinham, né? E a ideia era essa mesmo, você ficar passando o dedo. Tem um bumerangue aqui, uma sequência de bumerangues. E isso ainda no processo de instalação, né? Vocês reparam que vai desenhando ali, né? A tinta, né? Aquela meio tinta do pica-pau, né? Você pinta o desenho inteiro, né?
Não é uma cor que você está pintando, mas você revela mesmo, como se você tivesse... Aí eu gravei uma sequência mais inteira também na época. Só não tinha nem tirado o plástico. Deixa eu só colocar aqui para ele. Aí tinha a pessoa ali mexendo, né? No caso o Fábio, que trabalha com a gente. E aí, consequentemente, lá a pintura acontecendo. Então era essa experiência que você tinha visual, entendeu? Uma coisa simples, mas era muito interessante você ter essa união de propostas, né? Você não pensou uma instalação, depois fez uma versão para o cego. As duas coisas juntas são uma instalação. Ela é menos se ela não fosse pensada para cegos também, ao mesmo tempo. Ela funciona porque ela tem as duas coisas juntas. A segunda coisa que tinha na exposição é essa coisa que a gente desenvolveu, né? Que é o lungo, que veio dessa identificação que a gente teve grande de tentar achar o que era o problema de fato. Por que não tinha acessibilidade? Então a gente começou a perceber que, na verdade, o acesso, né, que as pessoas tinham... Primeiro, é difícil achar profissionais que falam Libras, né, assim, e empresas que são capazes de filmar e entregar isso para você num tempo, né, você acha os tradutores, mas é difícil você coordenar isso. E as pessoas não sabem muito bem em que momento vão fazer isso, como vão fazer isso e como é que é o produto. Porque existem audioguias, existem coisas que falam Libras, mas elas são todas separadas. Então, uma instituição, você imagina, uma instituição que é regida por uma lei específica de contratação. Ela tem que abrir uma contratação especial para poder fazer, comprar um produto que faz Libras, para comprar um produto que faz sei lá o quê, e aí você tem duas empresas diferentes, você tem que fazer conversar, chegar ao conteúdo nelas. Quando você termina a exposição, você não sabe muito bem o que você vai fazer com aquilo. Então, a ideia da gente foi tentar viabilizar isso como uma plataforma. Ou seja, o produto está pronto, você escolhe que coisas você vai querer colocar nele, com essa proposta universal. Então, você fazer acessibilidade para múltiplas línguas, a pessoa visitar a sua exposição, poder ver ela em inglês, em espanhol, em italiano, o que quer que seja. Em Libras, entendendo Libras como se fosse uma outra língua também. E audiodescrição. Audiodescrição com a opção de ter baixa visão. Então, quando a pessoa que te recebe, no caso do CCBB, ela te entrevista, ela fala assim, o que você precisa? Eu preciso de baixa visão. Então, ele configura, o produto tem um menu, você configura, e ele te entrega, né, o produto configurado para você usar. E aí o produto é uma caixinha antifurto, que dentro tem um iPod, que tem o aplicativo rodando, porque o aplicativo, a gente passou por isso, né? A gente tentou pensar no produto para ele ser instalável nos celulares das pessoas que visitam a exposição. Tinha esse unicórnio, né, que a gente perseguia, que é fazer uma aplicação que seja possível da pessoa ter no celular dela, que vai conseguir, que vai usar na exposição e tal. Só que isso se provou ser muito complicado. E também uma certa mentira, porque não sei quanto a vocês na plateia agora, quantas pessoas têm 2 GB livres no celular e têm bateria suficiente para ficar ligados 1 hora, 2 horas seguidas. Eu não tenho, por exemplo. E eu acho que isso é uma constante, né? Se você não tem, as pessoas não têm espaço livre, não tem bateria. E muito menos pacotes de dados para baixar 2 GB de vídeo em Libras, porque são 30 peças para acontecer. Então, a gente pensou nessas coisas todas e chegou nessa caixinha que tem um iPod, que tem um aplicativo e tem um servidor local, que você controla esse conteúdo, essa distribuição desse conteúdo nas coisas, e que você consegue mostrar na exposição e que consegue funcionar bacana. Eu separei para vocês um vídeo, que é um vídeo que fala sobre que a gente fez quando fechou o produto, né? Para vocês entenderem como é que poderia ser isso também. Porque o logo é meio que a nossa resposta a todas essas provocações ótimas que a gente recebeu ao longo dos anos de como poder tornar essa tecnologia acessível. Né? Aí quem fala é meu sócio, na verdade. O Lungo é uma plataforma que a gente criou, primeiro pensando em simplicidade. A gente quis fazer um produto que fosse de implementação muito simples.
Se você, por exemplo, já tem uma exposição no museu, uma exposição pronta, a gente pode simplesmente, sem mexer em praticamente nada, incluindo alguns itens, pode trazer uma camada inteira de acessibilidade. A gente consegue trazer libras para a exposição, a gente consegue trazer audiodescrição, a gente consegue trazer audioguia para essa exposição, quer dizer, não só acessibilidade, né, mas também conteúdos extras que às vezes a instituição até já tem e você pode usar isso, né, que é uma coisa que às vezes fica guardada e o público não tem acesso. Para isso a gente usa um equipamento muito simples, muito leve, super fácil de usar. A interface também que a gente tentou fazer ela o mais simples possível, assim, não tem muita interface, na verdade, ela é quase toda automática. Quando você se aproxima de alguma obra, o device aqui já começa a mostrar alguma informação. Então é uma sensação quase mágica de você passear, receber esses conteúdos de uma forma muito natural. A gente tem essa parceria com o pessoal lá da Mais Diferenças e a gente selecionou essa menina surda e depois antes tem uma senhora que tem baixíssima visão, praticamente cega. No caso ela está vendo uma maquete tátil também de apoio, além de ouvir as coisas que estão sendo ditas. Olha, o que eu pude sentir mesmo com o aplicativo foi que ele traz de verdade a noção do que é a obra, o que é a obra, né, completa. No caso, se eu estivesse passando por ela só com a minha percepção, eu não ia conseguir entendê-la tão quanto eu consegui usando o aplicativo. Ele descreve bem cada detalhe e eu acho isso muito importante. Ajudou eu a movimentar o espaço sem que eu tivesse uma preocupação de estar perdida ou alguma coisa assim, porque ele, à medida que eu fui deslocando de um lado para outro, ele já foi me informando o espaço até onde para onde eu estava indo, a próxima obra já logo em seguida. E assim, é muito bom isso, porque não te deixa perdido, não te deixa desestruturado dentro do ambiente, né? Eu acho tão importante ter ele a todo tempo, ter uma exposição que vai durar um mês, que ele esteja lá um mês, porque não precisa de um tempo assim, tal dia vai ter, a exposição vai estar com audiodescrição. Talvez aquele dia eu não posso, outro não posso, a gente acaba perdendo isso. Então que ele esteja todo o tempo, porque eu posso ir qualquer hora que eu quiser, a hora que eu estou livre, eu vou lá que está tendo a exposição, vou chegar lá. E ele está lá disponível para mim. E eu poder ter essa liberdade de ir sozinho, né? De chegar e poder andar pelo espaço e ver, e poder, né, ter esse contato. O aplicativo, pelo que eu pude perceber, é muito bom. Tem um depoimento agora dessa Priscila, que usou Libras. Infelizmente, eu não consegui fazer as legendas funcionarem de jeito nenhum. Mas, na verdade, ela tá meio que dá uma elogiada, assim, que ela é leve, né? Por isso é uma reclamação que as pessoas têm. Em geral, as pessoas entregam uns tablets grandes, né? Porque tem essa coisa de que tem que ser grande. E aí é muito incômodo de usar, porque a pessoa tem que ficar segurando 1 quilo, assim, né? É muito desconfortável. E aí ela fala que é legal porque ela pendura no pescoço, é fácil dela poder usar, né? E que vai automaticamente. Também isso é uma coisa que a gente pensou muito, né? Porque a gente como designer quer fazer interface, né? Só que é meio inútil para as pessoas, porque não serve, não funciona. Então é muito legal também, assim, para mim como profissional de design, ter participado desse produto, né? Da concepção até a entrega, porque ele pega meio que um recorte, né? Ele é um projeto de produto, ele é um design de aplicativo, ele é um design de serviço também, e ele tem essas coisas que eles balançam um pouco as certezas que a gente tem, né? A gente assume, como designer, uma série de coisas que não são verdadeiras, né? Para o Cego tinha uma série de coisas que a gente fez vários focus grupos diferentes, né? Essa foi a nossa primeira solução de interface, que funcionou razoavelmente bem, não do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista mesmo de interface.
E a gente conseguiu, ao longo do tempo, ir refinando esse uso, né? Como é que a pessoa cega segura o aplicativo, né? E a gente também colocou um monte de informações de métrica. Ou seja, a gente sabe se a pessoa pegou e levantou o iPod para olhar, se a pessoa andou no espaço, que ordem ela andou no espaço, porque a gente vai vendo os pontos em que esse espaço, em que pontos a interação foi trigada, né? Então a gente consegue ter uma ideia de como é que foi o deslocamento da sessão daquela pessoa no espaço, né? Tipo, ela começou aqui, realmente ela foi para lá. Então, se o fluxo está batendo com o fluxo que foi pensado. E a gente poder melhorar o produto continuamente, né? Até porque a gente começa a ter outros feedbacks. Esse produto foi colocado na exposição do Basquiat, foi colocado agora na exposição do Ar. Meu nome é Luiz Malchin, eu sou da Mais Diferenças. Mais Diferenças. Há muito tempo que eu tenho interesse de tecnologias e procuro soluções que possam contribuir e complementar o nosso trabalho. E a gente fica muito feliz de encontrar no Lungo essa solução, que é uma solução simples de implementação, que vai dar uma grande autonomia para as pessoas com deficiência e o melhor de tudo, que traz uma perspectiva de desenho universal, que é o que a gente acredita. Então, poder trabalhar com tecnologia, complementando um conteúdo de qualidade, é o que toda organização que hoje luta pela inclusão das pessoas com deficiência sonha. Então, através do nosso conteúdo, da nossa experiência toda em implantação de projetos de inclusão e projetos também na área de cultura e de exposições, junto com toda a experiência da 32 Bits, a gente conseguiu chegar no Lungo como sendo uma solução definitiva para os museus e os espaços de exposição. Enfim, toda coisa que a gente pode trabalhar com tecnologia para poder fazer com que essa experiência seja bacana. Um pouco alinhado com a experiência do festival, eu trouxe um pouquinho como é que a coisa... Caraca, tem um saltão aqui, será que tem... como é que funciona como funciona essa tecnologia, né? Para ver como é que é... Para ficar um pouco mais claro como é que a coisa é e como é que está estruturado. Esse desenho já sofreu várias alterações, mas na verdade é assim que a gente percebeu que está funcionando melhor, em função desses focus groups que a gente fez. Nesses lugares, né, a gente teve um feedback muito bom do pessoal do CCBB, do pessoal do JACA, que está cuidando agora do CCBB. Eles fizeram um report super detalhado de como está sendo a experiência das pessoas, a experiência dos cegos, a experiência dos surdos, como eles estão utilizando, que dificuldades eles acharam, que coisas eles gostariam que tivesse, que não tem. E, resumidamente, é assim que o produto tecnicamente funciona. Ele tem esse sensor, que é o sensor Bluetooth LRE, que é um beacon, que é uma simpática pecinha de plástico desse tamaninho. E ela tem um range de atuação muito grande. Ela pode ser desde muito preciso, 1,5 metro, 2 metros, até uma coisa assim de que você está naquele lugar que chega a 20 metros de raio, né? Então, com isso você consegue ter diferentes tipos de detecção para diferentes tipos de conteúdo. O que a gente, na verdade, chegou à conclusão que é esse desenho aqui que funciona. A gente tem a detecção, a gente também experimentou com outro tipo de detecção, com a detecção usando câmera, e tem a conectividade Wi-Fi para complementar a parte de sincronia dos conteúdos. Então a exposição pode ter conteúdos, vídeos e outras coisas expostas, e esses conteúdos, se estiverem usando os nossos produtos, eles se conectam com o Lungo e passam um tempo. Então a pessoa, quando vai ver a tradução em Libras, ela está acontecendo exatamente no tempo certo do que ela está vendo na frente dela no filme. Então, como é que funciona, né? Aquela dinâmica. Tem as opções que o Lungo te oferece, aí você, depois que escolhe, começa a visita. Então na visita, a gente está primeiro apresentando como funciona o produto para a pessoa, de acordo com a deficiência dela. Então, se a pessoa é surda, tem uma pessoa em Libras explicando que ela tem que fazer isso, onde é que ela aperta para ver, onde ela pausa, tem os ícones, né, que são mais ou menos universais. Depois você tem, no caso do cego, o negócio que você toca em qualquer lugar da tela e aí o conteúdo para, volta, tem umas possibilidades. Em seguida, a gente tem um conteúdo que apresenta a exposição como um todo, porque isso é uma coisa também, né? A cenografia, para a gente fazer exposição, é tão exposição quanto o próprio conteúdo de fato. Então existe uma introdução que é o que é a exposição, proposta da exposição e uma proposta do espaço onde estão as coisas. Então, na verdade, quando você recebe o teu aparelhinho, você entrou na exposição,
o primeiro sinalizador que você, o primeiro beacon que você encontra, que é o objeto, que é esse finalzinho aqui, ele passa por essas duas etapas aqui primeiro. Então esse objeto, e somente aquele objeto, a primeira vez, tem essa historinha da exposição, depois a historinha do lugar onde ele está, e depois ele. Isso é concatenado na hora. Você pode entrar de qualquer lugar, você pode entrar por baixo da exposição, você pode entrar por cima, você pode entrar pela saída. As pessoas entram para qualquer lugar, né? A gente tem um fluxo na cabeça, mas as pessoas são criativas, graças a Deus, e fazem o que elas querem. Então, a gente pensou nessa possibilidade e isso se esclarece. Não importa que lado que você entre, tem sempre uma noção de como é que o produto é, como é que a coisa é, a exposição é no todo. E aí, uma das experiências que a gente fez, que foi muito interessante, mas acabou não sendo muito prática, mas ainda assim é interessante de mostrar por conta desse processo de design mesmo, que a gente tem essas assumptions, mas na prática talvez não sejam os melhores. Mas a gente conseguiu fazer um sistema de reconhecimento de forma de QR Code no vídeo. Então uma instituição que às vezes não tem uma infraestrutura para fazer uma rede gigante, né, para sustentar não sei quantos aparelhos ao mesmo tempo, ela coloca no cantinho do vídeo dela um QR Code como marca d'água no filme. A cada 1 segundo ele muda de forma. E a gente consegue pegar 3 ou 4 samples desse cara e tem um algoritmo que reconstrói o tempo do filme que está tocando. Então, a pessoa que não tem deficiência visual e todos os outros públicos conseguem sincronizar dessa maneira. Então você vai, aponta a câmera, ele fica com a câmera aberta, você enquadra, aí ele captura 2 ou 3 leituras, aí ele consegue sincronizar as libras, né? No caso, conteúdos estendidos ou conteúdos em outra língua, o que a gente quiser que seja, no tempo que está passando ali, sem nenhum tipo de infraestrutura extra que não seja o próprio beacon e essa marca d'água dinâmica no vídeo. Então a gente tem até uma coisinha command line que a gente roda que bota esse vídeo, em cima desse vídeo, essa informação contínua, né? Então você está vendo uma TV que tem às vezes passando algum conteúdo, você teria aquilo no canto, você conseguiria sincronizar. E uma outra coisa que a gente fez também, que a gente usou na verdade numa exposição lá do Itaú Cultural, que é essa questão de empoderamento da pessoa com deficiência. Então, se era uma telinha pequena, a gente fez essa experiência de fazer com que um gesto no aparelho influenciasse o que ela estava olhando na exposição. Isso é uma coisa que até que a menina que estava lá no depoimento falou em algum momento lá, porque a gente fez esse teste justamente para saber se isso interessaria, se seria bacana para o público, né? Então, você faz com um gesto assim, de jogar, aquilo vai para a tela. Então, na hora que vai para a tela diminui um pouquinho e enquadra no cantinho com conteúdo em libras. Né? Então, se a experiência é meio 1 para 1, você está numa tela de 40, 50 polegadas, que isso não vai atrapalhar ninguém, é muito interessante você dar... Primeiro, existem outras possibilidades que não são só para ajudar com a deficiência, mas também para você poder ver o conteúdo ali, você poder fazer algum tipo de interação, porque no fundo o Hugo acaba sendo uma plataforma de conteúdo que triga coisas por lugares que você está na exposição. Então você também poderia ter outras brincadeiras, não só essa coisa de empoderamento, mas isso foi uma experiência muito legal e deu um resultado bacana. Não era muito prático, na verdade, mas era muito legal ver a reação das pessoas, né? Então foi uma experiência também que a gente fez, que existe como possibilidade, se a gente quiser fazer, mas que a ideia é muito boa, a gente poder escolher um conteúdo, mandar um sinal, e aí esse conteúdo se adaptar de alguma forma, enfim. Aí eu separei um pouquinho da cara que foi esse processo lá no Basquiat. Uma outra coisa também que a gente percebeu, fazendo o projeto, é que mesmo sendo uma coisa que é automática, é muito importante as pessoas terem uma referência de onde na exposição tem o conteúdo em libras. Então mesmo o surdo que não é oralizado, ele é capaz de reconhecer, obviamente, os ícones, né? Então ele conseguia ver que tinha naquele lugar uma iconografia indicando que tinha conteúdo em libras. Foi dessa maneira, inclusive, que a gente colocou nessa exposição do Mar Agora do Samba. Você tem umas plaquinhas, embaixo dela tem um sensor. Então você sabe onde tem, então você vai até ali,
e aí você triga esse conteúdo. Então você dá uma orientação visual também, né? Especificamente para a pessoa que pode ver, que ajuda essa identificação. Então você tinha isso, você andava com o conteúdo pela exposição e você tinha, isso é uma das trocas automáticas acontecendo, tinha no cantinho, no chão, né, da obra, embaixo da obra, um descritivo textual e tinha um ícone dizendo aqui que tem conteúdo acessível, né? E aí você conseguia descobrir que ali tinha um conteúdo em Libras e você podia explorar esse conteúdo se você tivesse configurado para isso. Se você fosse cego, isso não fazia diferença, na verdade. Você está indo num circuito muito mais controlado se você é cego e você se locomove numa velocidade diferente, né? Então, a pessoa vai andando, né, numa determinada ordem. Os cegos tendem a gente percebeu isso observando, que eles tendem a andar de uma forma mais estruturada na exposição e mais passo a passo. E aí essa é uma outra experiência também que a gente fez, que foi muito legal, e foi na Casa do Carnaval, na Bahia, em que a gente também desenhou a exposição pensando nisso desde o início. Ela não tem uma legenda para deficientes ainda, pessoas com deficiência, mas tem o conteúdo auditivo da exposição inteiro usando o produto. Então você entra na exposição, ela tem uma trilha sonora, mas os conteúdos audiovisuais da exposição eles não têm som. Eles só têm som quando você usa o aparelho. E aí, especificamente nesse caso, a gente também percebeu uma outra coisa. Nem sempre, dependendo do tamanho do espaço, é possível a gente conseguir fazer uma detecção por proximidade, porque o espaço às vezes é muito pequeno. Essa sala especificamente é o tamanho desse palco aqui. Então, talvez um pouco menor até. Quando você entrava nessa sala, você não tinha muito espaço. E a característica desse museu, que é o museu que a gente inaugurou agora no início do ano, com o gringo lá no Pelourinho, é uma ideia de você trazer visitantes juntos, em blocos. Tanto é que a quantidade de aparelhos que ficam, a quantidade de pessoas são pensado para isso, né? Você entra com um bloco de pessoas e tem um cara aqui na frente explicando o que a pessoa está vendo. E um grupo de pessoas para lá. Então, se a gente tivesse localização por espaço, a pessoa de lá está vendo o conteúdo próximo a ela lá, e não o que a pessoa daqui da frente estava apresentando. Então, a gente também fez essa possibilidade de lidar com a decodificação do espaço por número também, né? Que é uma coisa que funciona. Você tem uma lista, tem um número gigante do lado da coisa, você aperta esse número, né, e vê. Seria um problema para cegos, mas resolveu o problema estruturalmente, para a exposição deu um acesso melhor. No caso, o acesso que se pensou, a acessibilidade que se pensou nesse caso foi para pessoas que falam outras línguas. Então você ouvia o conteúdo que estava sendo visto na sua frente, nos vídeos, em uma outra língua. Você ouvia em inglês ou você ouvia em português. Até por uma questão de desenho e som também, porque você imagina, a sala era enorme, você tinha umas vitrines na frente das telas, seria muito incômodo você tirar e perigoso também para o cego, né? As pessoas se debruçando para tirar um fone para tentar ouvir alguma coisa. Fica uma experiência muito mais agradável você ter o seu som no seu volume, passeando pela exposição como você quer. Quanto tempo levou para construir essa aplicação, mais ou menos? Aí está sendo construída mais ou menos... O Enéas, boa noite. Boa noite. Quanto tempo levou mais ou menos para dar o start, assim? Porque ele é em construção, né? Ele tem vida, né? Ele não para de ser construído, né? Mais ou menos ele chegar ao padrão de comercializar o produto. Foi tipo um ano e pouco. A gente começou com essa ideia em 2017, mais ou menos no mês de 2017, começou a fazer as nossas primeiras coisas ali. E aí a gente continuamente está melhorando. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Você acha que esse conceito ele tem algum tipo de tração fora do ambiente artístico? Você acha que uma loja, uma marca, pagaria por esse conceito para, enfim, atribuir à marca esse atributo, sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que tem um bom uso para navegação geral. Só que aí tem esse problema, né? Porque quando você faz esse conteúdo multimídia, ele tem que ser grande. Então, para isso funcionar, a gente teria que confiar em duas coisas. Primeiro, que a qualidade do aparelho da pessoa é razoável, tem uma boa antena Bluetooth, tem espaço para ele baixar as coisas, né?
e consiga sincronizar isso, porque ainda tem essa questão, a sincronia ela funciona porque tem uma rede interna. Então você está com o seu celular no bolso, você não está nessa mesma rede. Então, consequentemente, você não está ouvindo o tempo que esse vídeo que você está querendo ver em Libras ou em alguma outra coisa rodando no tempo certo. Então, é muito complicado você fazer isso, essa experiência completa no celular da pessoa. Você precisa fornecer para ela um equipamento, né? Então, isso limita um pouco em que lugares você poderia colocar, né, um recurso como esse. Mas seria possível, por exemplo, no shopping, você entrar no shopping e querer pegar uma coisa para ter algum tipo de tradução. Mas seria um projeto bem complexo, porque a quantidade de conteúdos que a gente tem na exposição, se você multiplicar isso para um shopping center, é uma doideira. Eu queria perguntar sobre, claro, é muito interessante, muito legal, tem todas essas iniciativas que buscam transformar as exposições mais inclusivas de todas as formas, mas eu fiquei muito interessada no que você consegue, né, assim, de um side effect, né, que são as informações que você consegue quanto ao percurso das pessoas dentro da exposição, as informações das coisas que foram mais acessadas pelos visitantes. E eu queria saber como que vocês, né, se vocês têm algum plano relacionados a isso, sobre estudos de audiência, né, como é que vocês usam todos esses dados que vocês acabam coletando, né, que não é o seu principal objetivo. Na verdade, é um objetivo secundário primário, né? Porque se a gente não tem essa informação, a gente não consegue melhorar esse negócio. Toda a ideia de colecionar esses dados foi justamente, número um, para conseguir posicionar o produto. Porque quando você tem informação, você tem não é assim, eu acho que as pessoas usam. Eu tenho um número, né? Então, você vê, uma instituição, às vezes, está decidindo se ela vai demitir um funcionário, né? Tipo, eu fui visitar uma vez um museu que estava numa situação que ele estava assim, eu não sei se eu vou... Eu queria não demitir um museólogo, mas eu preciso manter a faxineira, porque senão as pessoas não vão conseguir visitar. Então teve que demitir um museólogo porque não tinha como não ter uma equipe de limpeza decente, né? Então, assim, essas são as decisões que uma instituição enfrenta. Então, na hora que ela gasta dinheiro com alguma coisa, ela tem que ter uma forma de entender se o investimento dela fez sentido, né? Então, para nós, por uma questão até de retorno, responsabilidade social, entre aspas, dessa iniciativa, tentar entregar essa informação. Então, o que a gente faz como o Lungo é uma experiência em que eles te entregam uma coisa que você inicia e você devolve quando termina, eu tenho claramente o que a gente chama de uma sessão. Eu tenho uma coisa que começou e terminou e tudo que foi feito numa timeline dentro daquilo. Que eu posso comparar com outras timelines e posso coletivamente descobrir qual é a ordem que foi mais feita, qual o conteúdo que as pessoas viram, se elas deixaram o iPod pendurado. Porque a gente já chegou no nível de sofisticação que quando você pendura esse negócio, ele fica de cabeça para baixo, a gente sabe que ele está de cabeça para baixo, a gente apaga a tela para poupar a bateria. Porque aí começam a ter os desafios. O recurso mais escasso que a gente tem nesse produto é a bateria. Então, quando acaba a bateria, isso é um problema, porque tem que carregar. Né? Na casa do Carnaval, que a gente fez a maior deploy até hoje, foram 90 iPods. Porque a ideia é que vão grupos de 15, então 2 salas 30, aí botou uma folga 45, então era 45 usando e 45 na de fora. Né? Para você ter um rodízio e nunca ter problema. Então a gente fez umas caixas enormes, com os carregadores de alta potência, 10 de cada vez, então tem 9 carregadores, umas caixonas assim, com os iPods. E aí a gente consegue ir guardando o que aconteceu. Então a gente consegue depois ter um balizador, tipo, isso que a gente achou que era genial, ninguém está usando esse negócio. Você não tem, entendeu? É uma hipótese que você tem, são sempre hipóteses, né? Então, a gente está aplicando uma coisa que é uma fração assim do que fazem hoje em business, qualquer coisa, de análise de recurso de site, eye tracking, né? Tem gente que entra nessa psicose do eye tracking para ver onde está olhando no site, o que está funcionando. A gente está dando uma fração desse tamanho para o mundo dos museus, faz uma diferença animal, entendeu? Porque a pessoa sabe. Tipo, eu sei que no meu museu visitam não sei quantos cegos, porque na hora que você preenche, você escolhe audiodescrição, você está assumindo que a pessoa é cega, né? Ou que ela tem baixa visão. Então você vai segmentando isso, que é muito importante. Então, quando a gente fez essa pelo menos no mar, ele já tinha uma noção muito boa. A gente botou 5 aparelhos lá, porque foi um primeiro momento de colocar. Depois, com o tempo,
se realmente mostrar resultado, isso vai se ampliando, porque né, você tem, na Semana do Orgulho Surdo, como teve agora essa semana, foram 100 surdos ao mesmo tempo, que é uma coisa muito atípica. Eles não têm 100 sempre, mas eu acho que se a gente incluísse também nesse projeto de acessibilidade de línguas, que eu acho muito importante para as instituições culturais como um todo, esse número é muito pouco. E a gente vai conseguindo mapear com o tempo. Então, assim, né, você vai tendo isso, eles vão tendo feedback. A gente vai vendo o que foi, o que não foi. A gente vai extraindo essas informações e vai fazendo essas estatísticas de uso. Boa noite. Bom, primeiro, parabéns, muito bacana. Tem algumas dúvidas, até de um ponto de vista um pouco mais prático. São algumas perguntas, mas todas elas se conectam. Como, por exemplo, essa ferramenta, ela está associada à exposição ou normalmente ela está associada à instituição onde acontece? Ou pode ser um, ou pode ser outro. E outro, qual seria o custo ou investimento médio para uma instituição ou uma exposição fazer uso desse recurso? Qual seria o tempo médio, se é possível você estimar isso, para que, bom, eu quero desejo fazer uma exposição, então eu preciso pensar na utilização do Lumbo com, pelo menos, sei lá, 3 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes. Você tem alguns parâmetros como esse para a gente, mais ou menos, considerar como utilizar o Lumbo? Sim. A gente, na verdade, quando projetou, foi justamente para diminuir esse tempo. Você, na verdade, pode fazer isso em um dia. Se você chegar com a mídia toda e colocar para dentro dele, a estrutura dele já está pensada. Então, na verdade, você decide que pontos que tem o acesso que você quer, você coloca eles na instituição. A instalação dele é uma fita VHP, porque é uma pecinha de plástico desse tamanho que não pesa nem 100 gramas, você gruda na parede. Uma VHP vai super bem. E você consegue colocar no aparelho segmentado, porque esse emissor de sinal, você bota nele 2 códigos. Tem um código que chama de Major, que é um grupo, e tem um Minor, que é a coisa. Então, você combinando esses dois, a gente consegue dizer exposição, sala e coisa. Com isso, você pode ter um único aparelho para a instituição inteira, várias exposições ao mesmo tempo. Porque para ele não faz diferença quantos são. Ele vai tocar conteúdos distintos porque você parou em lugares distintos da exposição. Então você consegue ter se o Mar tivesse hoje 3 exposições com acesso a Libras, pegando um único aparelho, você veria essas 3 exposições. Você não precisaria ter 3 grupos diferentes de aparelhos. Porque, na verdade, é como se fosse uma coisa só, e ele distingue se você entrou numa exposição nova, se você está na mesma exposição, se você só trocou de sala, se você entrou... Porque a gente começou a pensar em todas as coisas que são... Esse tipo de questionamento que você tem é o mesmo questionamento que a gente se fez quando desenhou o produto. Que faz sentido para a exposição ter, porque esse custo se dilui ao longo de 1 ano, 2 anos, esse custo já foi embora. O custo de um aparelho, de um device, é alguma coisa em torno de R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Não é uma coisa cara. O serviço é que não tem como te precisar, porque depende da quantidade. Então, a quantidade de coisas que você vai fazer determina o custo. O tipo da gravação, a quantidade de coisas que você vai gravar, se você vai querer fazer algum tipo também de quantas coisas você vai querer. Se você vai querer colocar surdos, se você vai querer colocar cegos, se você vai querer colocar quantas línguas você quiser colocar. Então, esse custo... E tem um projeto de rede também, que quando você coloca o conteúdo para ele sincronizar, você obrigatoriamente tem que pensar que o sinal que está sendo mandado de vídeo tem que vir num formato específico de tempo para esse aparelho ler, comparar com o que esse cara está dizendo que ele é e sincronizar os dois. Então também, eu não consigo te dizer assim, um valor assim, porque ele realmente não existe, a gente precisa analisar caso a caso. Mas a instituição pode ter as coisas e reutilizar essas coisas e pagar só um serviço nosso de ajudar a fazer isso, de entender as estatísticas de uso, extraí-las dos aparelhos, coordenar essa distribuição de conteúdo, entendeu? Então ele pode funcionar também como auxiliar pessoal, né? Para quem o cego, por exemplo, poder se identificar, se localizar nos lugares. Exatamente. Você está andando aqui, você entrou. Porque no Itaú Cultural, que apesar de toda a choradeira financeira, eles têm o dinheiro, eles botam piso tátil na exposição.
Então, muito legal. Você entra na exposição no piso tátil e quando tem o piso alerta, a gente bota o beacon no piso alerta. Né? Então, para o cego é uma experiência muito legal. Ele consegue realmente se deslocar sem se preocupar com as coisas, porque ele realmente tem essa autonomia. Ele está andando no piso tátil, né? E quando tem o piso alerta, que é o de bolinha cortado assim, aí ele para e ele consegue... Né? É muito possível fazer isso. Né? Daniel, a gente está chegando ao fim, então eu vou pedir para a última pergunta ser feita e no final todos nós subimos um papo para tirar uma foto junto, tá? Tá bom. Oi. Na verdade, você acabou de responder uma das perguntas, que era como que o cego fazia essa questão da sinalização, se ele se tinha alguma coisa tátil para ele se locomover. Mas quando não tem, no caso de uma exposição, como que ele entende que ele já foi em alguma obra ou como que ele se localiza no espaço? E a outra pergunta é como designer, como que você foi parar nessa área, se você já tinha interesse por tecnologia, se você caiu algum projeto na sua mão e você foi estendendo conhecimento em relação a isso. E eu também estou trabalhando com um projeto que tem beacon. Eu queria saber se tem algum fornecedor no Brasil que vocês usaram, ou se é algo que vocês importaram. Vamos lá. O cego, a gente também não tinha muita ideia, né? Porque a vida cega é muito diferente. Né? Tem até uma amiga nossa do Mar que ela fala isso, que a melhor instrução que ela teve de chegar em algum lugar na vida dela foi quando ela estava perdida no metrô no México e tinha um senhor cego que indicou para ela onde ela tinha que ir, com uma precisão que ela chegou sem nenhuma dúvida no destino dela. Né? Então, a questão da navegação para o cego é muito importante. E eles têm um jeito deles. Então, a gente tentou ser menos intrusivo. O que a gente propôs é, em vez de você tocar o conteúdo inteiro, porque aí também a gente percebeu que isso é uma visão paternalista nossa, né? A gente está tocando o conteúdo inteiro. Ele não tem essa coisa desnorteada totalmente. Eles têm uma construção de espaço na cabeça deles que é diferente da nossa. Então, quando eles entram numa exposição e eles vão navegando a exposição, eles têm um critério deles de navegar que é deles. E aí, o aparelho pendurado no pescoço e o negócio no ouvido, quando ele passa na frente e o negócio funciona, ele, opa, aqui tem uma coisa. E aí, não é o conteúdo da obra inteira, é o conteúdo do que aconteceu ali, rapidamente, superficialmente. Então ele diz, isso aqui me interessa. Né? Então ele aperta, a tela continua vindo. Então a gente viu isso várias vezes, assim. Eles vão andando com a bengala ou com alguém ajudando, eles vão andando, eles vão navegando, eles vão descobrindo as coisas. E é muito legal isso, porque quando você complementa isso com uma sinalização visual bacana, para as pessoas que estão ajudando, né? E às vezes com baixa visão, porque às vezes a pessoa tem alguma visão, ou vê vultos, então consegue distinguir letras enormes, bota a interface é muito engraçada, porque fica uma letra que é metade da tela do iPod, assim. Mas eles leem super bem aquilo, porque a baixa visão precisa de um tamanho enorme para ser lido, né? E contraste, né? E aí a gente também pôs uma funcionalidade que a gente achava que tinha que ser branco sobre preto, mas depende. Tem pessoas que leem melhor preto sobre branco, que vem melhor a luz. Então, a deficiência dela vem melhor quando o fundo é branco, a letra é preta. Uma das coisas que a gente está fazendo agora para um próximo release é ter a opção, o que você enxerga melhor? Isso ou isso, né? A pessoa que está entregando o iPod, né? Tem uma figurinha, um triângulo no fundo branco, preto, ou o contrário. Aí a pessoa tocar para escolher o que ela vê melhor para o negócio não customizado. A segunda questão, eu me formei como designer. Na verdade, eu estudei para ser ilustrador, estudei 6 anos de modelo vivo, mas na época da bolha da internet eu comecei a trabalhar com internet e, como eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa, eu aprendi a programar, porque se eu queria fazer alguma coisa que fosse minimamente interativa, se eu tivesse uma página que animava, eu tinha que animar 100 páginas, né? Naquela época dura do Flash 3, 4. Então eu comecei a perceber que se eu programasse, eu podia fazer uma animação com 100 conteúdos diferentes. Então ali eu comecei a estudar esse negócio. E aí com o tempo fui aprendendo coisas diferentes e cheguei nesse lugar estranho. Você não precisa necessariamente de olhos para ver.
Em relação ao beacon, a gente tem um fornecedor em São Paulo que é super bom. Ele faz o beacon nos 2 formatos, que são os formatos que deram, vingaram, que é o iBeacon e o Edington. Então são 2 fornecedores. A gente achou um fornecedor que era farol, mas não era bom o beacon deles comparado com um desses garotos da PUC. Eles estão na PUC de São Paulo, acelerados lá dentro. Eu posso ver, pegar o teu contato e te mandar depois. Eu não tenho agora de cabeça, mas é um fornecedor, é um cara bom, bacana, e que eles entregam, e eles têm uma documentação, eles têm um aplicativo de configuração que você consegue fazer o major, o minor, mudar o serial number, né, para você botar o que você quer, ficar bonitinho e resolver o teu trabalho. Tá?